estava lembrando aqui da introdução aqui da epístola de Judas. Judas pretendia falar, escrever aos irmãos acerca da salvação comum, mas teve por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Eu li aqui o versículo 3 da epístola de Judas. Eu não pretendia falar esse assunto que está aqui no slide, mas tive por necessidade mudar o assunto. Creio que o Espírito Santo não está restringido a nenhuma agenda nossa, mas Ele é livre, Ele é Deus, e Ele fala o que quer, quando quer. Amém, irmãos? Então nós vamos interromper a exposição 2 Pedro e vamos falar desse assunto aí que está no slide. Creio que há uma necessidade muito urgente de nós realmente olharmos para esse tema da batalha espiritual, porque senão nós sucumbiremos, irmãos. O sistema religioso ele é muito ávido para criar métodos e estabelecer agendas para poder manter o povo coeso, para encher templos, salões. Mas realmente, irmãos, nós temos que considerar que o que nos guarda e o que nos dá realmente discernimento, percepção espiritual é a palavra de Deus. Amém? Amém. Nós precisamos de pedir a Deus este dom. Então é tão negligenciado, que é o dom do discernimento. O Senhor dá gratuitamente, liberalmente dons a quem os pedirem. Precisamos, irmãos, discernimento nesses dias, para que nós não sejamos enganados. Veja aí em 2 Coríntios, capítulo 11. Pai Santo, nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus, que Tu envies Teu Espírito sobre esta congregação, sobre nós, ó Deus, realmente trazendo revelação da Tua palavra, trazendo clareza, ó Deus, e também trazendo-nos percepção da nossa condição, ó Deus, que não sejamos enganados, ó Deus, pelo nosso coração, mas que realmente possamos ser despertados nessa manhã, ter os nossos sentidos espirituais, ó Deus, aguçados para Te ouvir, ó Deus, para aplicar, Senhor, a Tua palavra na nossa vida, nos submetendo inteiramente ao escrutínio da Tua palavra. Ó Deus, a Tua palavra em nós enxertada pode salvar nossas almas. Nós rogamos a Ti, Senhor, Tu envies a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aqui no versículo 3 de 2 Coríntios 11, nós lemos assim, vamos ler o 1, 2 e 3. Quisera eu me suportasseis um pouco
na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então veja, isso aqui é o ministério da palavra, o ministério do Espírito na vida do crente. Nós estamos sendo lavados pelo lavar purificador e regenerador da palavra de Deus, conforme está lá em Efésios capítulo 5, para sermos apresentados ao noivo. Amém? O Senhor Jesus é aquele que está purificando pela sua palavra a sua noiva. Nós estamos sendo preparados para este casamento. Amém? Amém. Todos vamos casar, graças a Deus. Amém? Amém. E o nosso marido, o noivo, é Cristo. Então veja, nós estamos sendo preparados. A preparação implica em purificação dos nossos pecados. E também a preparação implica em maturidade. Nós precisamos amadurecer, irmãos, para sermos esta noiva. Amém? Veja que é uma virgem para um marido. Uma virgem para um marido. Há muitos concorrentes, às vezes, no seu coração, que estão concorrendo com Cristo. A Bíblia diz lá em Tiago, ele fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Outra versão diz assim: infiéis. É uma virgem para um marido, a saber, Cristo. Aleluia! E não haja nenhum concorrente no seu coração que concorra pelo lugar de Cristo. Ele é o Senhor, Ele não admite nenhum concorrente. Ele deve reinar soberano no trono do coração de cada crente. Amém? Mas o temor do apóstolo, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Veja, nosso irmão Chico ingressou aqui, na palavra, falando lá da batalha que começou lá no jardim. Então quero, em nome de Jesus, seguir essa orientação do Espírito hoje. A batalha começou lá no jardim. Como a serpente, ela não podia contra o Criador, ela se voltou contra a criatura. O ódio de Satanás por nós é porque nós trazemos a imagem do Senhor. Você acredita nisso? Amém. Por isso que ele te odeia. E ele vai te odiar para sempre. Porque nós trazemos a imagem do Senhor. Por isso ele odeia. E diz aqui que ele enganou Eva com a sua astúcia. Qual foi a astúcia do diabo em relação a Eva? A astúcia foi fazer com que Eva duvidasse do amor de Deus. Essa é a astúcia ainda hoje de Satanás contra nós, da serpente contra nós. A serpente vai sempre te lançar uma dúvida na sua mente, no seu coração, a respeito do amor de Deus. Deus te ama. E quando Ele fala não, é porque Ele te ama. Amém? Amém. O Senhor disse para o casal:
primeiro casal, de toda árvore que há no jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Por quê? Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então veja, o não de Deus é por causa que Ele te ama. É o amor de Deus que nos restringe. É o amor de Deus que restringe a nossa liberdade. A liberdade que nós temos para desobedecer. Deus deu essa liberdade. Ele fez o homem com liberdade de escolha. Tanto que Ele colocou ali, desde a primeira ordem, ali das primeiras ordens para o casal no jardim, para eles não comerem, porque se eles comessem, eles morreriam. Então, quando Deus nos restringe, irmãos, jovens, o jovem ele acha que ele é muito tolhido na liberdade dele, porque vocês ainda, jovens, vocês têm este ímpeto pela falta de conhecimento, pela falta de maturidade. Então as suas vontades são muito mais aguçadas. A curiosidade, esse ímpeto pela desobediência, de fazer a vontade, de cumprir as suas vontades. E vocês serão guardados na obediência. Não só vocês, todos nós, mas especialmente vocês jovens, encarem o não de Deus, que às vezes vem pela palavra de Deus, pela boca dos pastores, pela boca dos que pregam a palavra, pela boca dos seus pais. Quando vocês ouvirem não, é Deus querendo guardar vocês de pecar, querendo guardar vocês da morte. Então é uma bênção ouvir o não de Deus, como é uma bênção ouvir o sim de Deus. Tudo que procede dele é bom e é para o nosso bem. Amém? Amém. Porque está escrito que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Todas as coisas, inclusive o não de Deus, é para te guardar, é para te guardar de tropeçar, é para te guardar de morrer. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Uma outra versão traz mais completo esse versículo, que fala simplicidade e pureza. Pode escrever na sua Bíblia, e pureza. Então, o que te guarda? O que te guarda de errar? Será que é cursos? Será que é teologia? Será que é treinamentos? A Bíblia fala aqui que o que te guarda de cair no engodo de Satanás é a simplicidade e a pureza. É o que vai te guardar. A simplicidade tem a ver com uma fé simples, uma fé que acata a palavra de Deus e a toma como um mandamento. Isso é uma fé simples. Não é aquela fé que você precisa explicar para a pessoa, convencer a pessoa para que ela obedeça. Muitas vezes nós agimos assim com nossos filhos, infelizmente. O coração deles não quer obedecer, então nós vamos tentar convencê-los
por A mais B, que é um bom negócio obedecer. Olha, essa obediência que é conquistada por argumentos, longas argumentações, isso não tem valor diante de Deus. Se você vê ali as atitudes dos heróis da fé, veja lá em Hebreus. Em Hebreus nós lemos que a obediência ela é uma resposta de fé à palavra de Deus. Amém? A obediência é uma resposta de fé à palavra de Deus. Nós devemos fazer tudo pela fé. Tudo. Porque o que não é de fé, o que é? Pecado. Então toda a nossa vida, tudo que fizermos, todas as nossas decisões, nosso estilo de vida, tudo deve ser por fé. Nós vemos aqui, vários exemplos de fé. Nós vemos no exemplo de fé, por exemplo, de Abraão, que Abraão ouviu a palavra de Deus na forma de um chamado: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele ainda não tinha visto nada. Se nós precisamos ver para crer, irmãos, nós estamos muito longe da fé bíblica. Então Abraão, verso 8, Hebreus 11, 8, Abraão sendo chamado, veja que houve uma palavra que foi dirigida a Abraão. Então ele ouviu a palavra e creu, e isso se converteu em obediência. Sendo chamado, obedeceu. Indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Você não precisa saber o resultado da tua obediência para você obedecer. Você tem que ser convencido para obedecer. Se você souber que é a vontade de Deus que você faça tal coisa, que você tome tal atitude, que você tome tal decisão, se você souber que isso é a vontade de Deus, já é o suficiente para você obedecer. Amém? Amém? Abraão sabia quem havia chamado ele. Então ele saiu da sua terra sem saber para onde ia. Ele sabia quem o havia chamado para fora. Amém? É o suficiente, irmão, que nós saibamos quem é que nos chama. Amém? Deixe que as consequências, o porvir pertence a Ele. E nós vemos aqui o resultado da obediência dele, da fé dele, como isso refletiu na sua família. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Você veja que um legado de fé foi deixado por Abraão. E os filhos viviam debaixo da mesma fé. A fé de Abraão fez com que ele vivesse naquilo que lhe pertencia como se não lhe pertencesse. Ele viveu na terra da promessa como em terra alheia. Assim somos nós no meio deste mundo. Nós andamos neste mundo como se em terra alheia.
Nós não somos daqui. Nós não temos morada fixa. Eu fico imaginando Abraão morando em cabanas, morando precariamente em tendas, com a sua família, e olhando toda aquela exuberância, aquelas cidades, com as suas festas, com o seu estilo de vida. Ou você acha que não havia cidades naquela época? Né? Ur dos Caldeus seria equivalente a Nova York de hoje, em relação às outras cidades. Você imagina ele olhando toda aquela riqueza e prosperidade e tendo que se restringir a morar em cabanas com a sua família? Assim somos nós, irmãos. O Senhor nos chama a abrirmos mão do mundo, das suas riquezas, do seu estilo de vida, porque nós não temos aqui cidade permanente. Amém? Mas nós buscamos a futura. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então veja, ele, ainda que essas coisas deste mundo possam atrair nossa atenção, possam nos encantar, ele esperava a cidade que tem fundamentos. Ele não buscava uma cidade aqui. E também temos o exemplo de Noé. Mas antes de Noé, eu queria falar o exemplo de Moisés. Olha, todos esses exemplos têm repercussão familiar. Nós ainda estamos nesse tema de família. Verso 23: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso. Aqui essa palavra, essa expressão, viram que era um menino formoso, não significa de estética. Não significa estética. Ah, que bebezinho bonitinho, vamos esconder. Aqui o que os pais de Moisés viram nele foi a graça de Deus. Foi o sinal de Deus naquele menino. Você crê que seus filhos são do Senhor? Amém? Amém? Eles são herança do Senhor? Amém. Todos eles são formosos aos olhos do Senhor. Os nossos filhos são formosos. Sobre eles está a graça de Deus. E se você vê a graça de Deus nos seus filhos, a sua atitude deve ser a mesma atitude dos pais de Moisés. Esconda ele do mundo. Amém? Guarde seus filhos. Escondam eles do mundo. Não exponha seus filhos ao mundo. Não exponha seus filhos às obras deste mundo, às coisas, às riquezas, às seduções, ao estilo de vida deste mundo. Viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Olha, o mandamento do príncipe deste mundo é sempre o mesmo. Ele quer roubar a herança de Deus. Foi assim com Moisés. O príncipe deste mundo quis matar todos os meninos hebreus. Quando Jesus nasceu também, seus pais tiveram que fugir com ele, porque havia um mandamento de matar todos os meninos. O diabo odeia nossos filhos. Nós temos que estar bem conscientes disso. Ele sempre vai procurar matar nossos filhos. E olha, a fé dos pais de Moisés fizeram com que eles não temessem o mandamento do rei. O que o mundo manda hoje?
mundo manda que o seu filho seja feliz, que o seu filho seja realizado, que o seu filho seja próspero, que o seu filho tenha uma profissão notória, que tenha status, que ninguém toque nele, que ele tenha um ego inflado. Esses são os mandamentos do rei. Hoje, nós vamos temer o mandamento do rei? Ou vamos rejeitar o mandamento do rei? Veja, o que te guarda, lembrando lá Hebreus, 2 Coríntios 11, 3, o que te guarda da corrupção dos sentidos, o que te guarda do engano do diabo, é a simplicidade e pureza. Não é técnica, não é curso, não é nada, é você ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, temer a palavra de Deus e aplicá-la na sua vida. Isso já é o suficiente para você ser guardado, para a sua família ser guardada. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Agora, aquela atitude dos pais de não temer o mandamento do rei, de esconder o seu filho, porque viram a graça de Deus nele, agora isso já repercutiu na vida do próprio Moisés. Agora Moisés, sendo já grande, olha o resultado aqui nos filhos de pais que dão as costas para o mundo, rejeitam os padrões mundanos, os padrões naturais, por mais lícitos que sejam, para que os seus filhos sejam apartados, criados, separados do mundo. Essa fé vai desenvolver neles, e eles decidirão por eles mesmos, recusarão ser chamados filhos da filha de Faraó. Na verdade, o que ele recusou aqui? Moisés recusou a glória deste mundo e escolheu. Olha só, irmãos, vocês têm escolha, nós temos escolha. Jovem, você tem a escolha nas suas mãos. Você pode escolher a glória deste mundo ou escolher ser maltratado com o povo de Deus. Renunciar ao pecado não é fácil, é dolorido, porque isso contraria a nossa natureza. E Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. A Bíblia não nega que há gozo no pecado, há satisfação no pecado. Se pecar fosse ruim, ninguém pecaria. Mas aqui a palavra de Deus diz que o gozo do pecado é por um pouco de tempo. Mas as consequências nefastas do pecado, elas podem ter duração eterna. Por isso que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o apartar-se do mal, a prudência. Irmãos, é sábio temer a Deus. Amém? Amém. É sábio temer a Deus. Porque se você teme a Deus, você tem uma promessa de gozo, de alegria eternos. Enquanto que o gozo do pecado tem curta duração de tempo. E Moisés teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O que os seus olhos contemplam? Tem uma recompensa eterna, uma recompensa realmente valiosa, e um preço que você precisa pagar hoje, renunciando o pecado,
escolhendo o vitupério de Cristo, a cruz de Cristo. Quem escolhe esse caminho de seguir a Cristo, carregar a sua cruz, renunciar a si mesmo, tem uma promessa de uma recompensa gloriosa e eterna. Amém. Ao passo que, se você escolher aquele prêmio tão fugaz, tão passageiro, aquela recompensa do pecado, o gozo do pecado, você vai ter como recompensa eterna o apartar-se de Deus, estar longe de Deus e da sua glória. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como o vento o invisível. Amém? Fé para deixar o mundo. Não digo sair deste mundo. O Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, orou por nós, pedindo para que nós não que fôssemos tirados do mundo, mas que fôssemos livrados do mal do mundo. Nós estamos aqui e vamos permanecer até que o Senhor venha nos buscar. Mas enquanto estamos aqui, o nosso coração não está nessa terra. Veja, irmãos, lembra das propostas de Faraó, quando sobrevinham as pragas e o coração dele endurecido e não deixava o povo sair? Então, quando ele começou ali a ficar cada vez mais dura a prova contra ele, ele começou a sugerir algumas opções para o povo. Podem ir, mas deixem os meninos. Às vezes o diabo até te libera, mas ele quer o teu filho. Ele quer o coração do teu filho. Ele quer destruir a tua geração. Vai, pode ir, mas deixa seu filho aqui. Deixa ele aqui, vivendo aqui na minha área de atuação. Outra proposta dele foi: vai, mas não vá muito longe. Faça o seu culto aqui perto mesmo. Irmãos, a ordem de Deus é separação completa. Não é parcial. Nossa família toda deve ser consagrada. Amém? Deve estar a salvo. Não vamos nos conformar que ninguém fique para trás. E temos o exemplo de Noé. Pela fé, Noé é divinamente avisado, verso 7. Você veja que sempre há a palavra de Deus. Foi assim com Abraão, que foi chamado. Aqui Noé foi divinamente avisado das coisas que não se viam. Ele foi divinamente avisado. Irmãos, domingo após domingo nós estamos sendo divinamente avisados. Amém? Você crê nisso? Amém. Nós estamos sendo avisados a cada domingo. Amém. A cada vez que nos reunimos, o Senhor está solenemente nos avisando. Nos avisando, irmãos, das coisas que não se veem. Não se veem naturalmente, mas pela fé nós já vemos. E qual foi a consequência disso? Dele dar ouvidos ao aviso de Deus. Ele temeu. Aqui nós vemos: temer a Deus e trabalhar. Então a primeira coisa, ao ouvir o aviso divino, foi que ele temeu. Nós precisamos temer, irmãos, o
que nós temos ouvido. Não é a palavra de homem, é a palavra de Deus. O Senhor tem nos avisado. E o que nós vamos fazer? Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro? Essa é a diferença de ouvir e escutar. Não é mesmo? Às vezes você escuta uma coisa, mas não dá atenção. Mas ouvir é atender, é acolher a palavra. E ele ouviu o aviso divino e temeu. Ah, irmãos, quanta falta de temor. Sempre quando nós pecamos, nós escolhemos pecar. Nós que cremos, que já recebemos o Senhor, ninguém pode dizer, eu pequei porque eu sou muito simples, eu sou fraco. Todos nós somos fracos. E esta não é justificativa do nosso pecado. Porque nós somos fracos, nós devemos obedecer. Porque nós somos fracos, nós devemos temer. Porque nós não podemos, pela nossa disciplina ou pela nossa força, resistir ao pecado. Como sempre é dito a respeito de José na casa de Potifar. Tem que ter muita coragem para ser covarde e fugir do pecado. Amém. Como ele fez. Lembra que Deus está olhando. Os olhos de Deus estão sobre os bons e os maus. Nada que nós fazemos está oculto a Deus. Temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca. Então veja, não apenas temeu, mas o seu temor diante da palavra de Deus levou ele a trabalhar no sentido que Deus havia mostrado para ele. Então, Noé temeu e preparou a arca, pela qual condenou o mundo. Mas foi Noé que condenou o mundo? O que tem a ver essa palavra? Preparou a arca pela qual condenou o mundo. A arca condenou o mundo? Irmãos, o que condenou o mundo foi a rebelião, a rebeldia, o coração contumaz, rebelde do povo, que durante toda a construção da arca, quanto tempo levou para construir a arca? 100 anos. Aproximadamente 100 anos. Durante 100 anos, o povo pôde contemplar a obediência daquele homem, construindo uma arca no meio do seco, numa terra que não conhecia chuva. 100 anos. 100 anos, por isso que nós lemos lá em 2 Pedro que ele é chamado de pregoeiro da justiça. A pregação de Moisés foi a construção da arca. Durante 100 anos ele construiu a arca, anunciando que o juízo de Deus viria e os homens maus escarneciam da fé dele. Eu falei, Moisés. é que os dois têm arca, né? Noé. Pregação de Eu Noé. lembrei daquela história que o irmão Antônio contava. O irmão ele estava falando Moisés e queria dizer Noé. Aí o irmão atrás falou assim, aquelas igrejas que tem as cadeiras atrás, o irmão falou assim, Noé, irmão, Noé. Aí eu disse, olha, tem um incrédulo aqui falando, não é. Mas é Noé. Perdão, irmãos. Então Noé temeu e construiu a arca. E a sua pregação pela qual condenou o mundo foi a sua obediência. A sua obediência é uma pregação do juízo de Deus. Amém? Amém. Quando você obedece a Deus, obedecendo os seus pais, obedecendo as autoridades constituídas por Deus,
obedecendo a palavra de Deus. Quando você obedece, você está pregando o juízo de Deus. É uma pregação. A tua vida de obediência deve ser uma pregação do juízo de Deus, como foi de Noé, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Veja aí em 2 Pedro. Porque se Deus não poupou, é 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então veja, guardou a Noé e sua família. Olha só, a obediência dos pais redunda em salvação para a família. Amém? O pai deve temer a Deus. Tem um versículo em Provérbios, se alguém achar aí, eu acho que é Provérbios capítulo 11, que fala que o pai deve temer a Deus, e isso será um refúgio para os seus filhos. Se alguém achar aí, me ajude. O temor dos pais é um refúgio para os filhos. Veja que Mateus capítulo 24. Provérbios 14, 26. Provérbios 14, 26. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. Amém? Então o pai deve temer a Deus, e os seus filhos estarão seguros. Mateus 24, verso 37. Vamos ler a partir do verso 35. Mateus 24, verso 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então veja, os dias de Noé são um modelo para nós. O que aconteceu nos dias de Noé? Marque a sua Bíblia aqui e vai lá para Gênesis, para a gente ver como que eram os dias de Noé. Gênesis capítulo 6. Verso 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Veja que o padrão aqui, o padrão da escolha, é um padrão carnal, né? Dentro desse contexto de corrupção generalizada, de multiplicação da impiedade, da iniquidade, os padrões de escolha são padrões naturais, padrões caídos.
eu vi que as mulheres são formosas, então eu vou tomar para mim. Tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. As nossas escolhas são baseadas na nossa carne? Ou são obediência ao mandamento de Deus? O homem natural vive para fazer, o carnal, ele vive para fazer a vontade da carne e dos pensamentos. As suas escolhas são carnais. São como as escolhas, a escolha de Esaú. Esaú foi fornicário e profano. O que é fornicário? É aquela pessoa que coloca a satisfação da sua carne sobre todas as coisas. Eu quero fazer, o meu desejo deve prevalecer, não importa o preço. E diz também lá em Hebreus que ele foi profano. Profano é aquela pessoa que despreza o sagrado, despreza o que é santo e escolhe o que é profano, que não é santo, que Deus detesta. Que ninguém seja fornicário e profano, ou seja, que ninguém coloque a satisfação da sua carne acima de qualquer coisa e que ninguém despreze o que é sagrado. E por um manjar, ou por um prato de lentilhas, ou por um guisado, ele vendeu a sua primogenitura. Então veja, para a satisfação da sua fome, Esaú disse assim: eu estou a ponto de morrer de fome. Olha, irmãos, ele devia ter ficado aí no máximo umas 6 horas sem comer. Mas como ele era dramático, Esaú era dramático, né? Eu estou a ponto de morrer de fome. O que me vale as promessas de Deus? O que me vale a primogenitura? Então ele foi e vendeu o direito de primogenitura para a satisfação da sua carne, da sua fome natural, que nem era lá essas coisas. Lembra que antigamente tinha um programa de televisão infantil que a criança estava assim numa cabine, aí acho que era o Silvio Santos que falava assim: você troca essa bicicleta por essa tampinha de garrafa? Aí a criança fala sim ou não, sem saber o que era, né? Hoje nós estamos pior que essas crianças, porque a gente sabe e ainda escolhe a tampinha de garrafa. Irmãos, não troquemos a primogenitura, não troquemos a bênção de Deus pela satisfação da nossa carne, porque fome você vai voltar a ter, você vai continuar tendo fome, mas às vezes a escolha faz com que você perca para sempre a bênção de Deus. Mas enquanto a arca está sendo construída, irmãos, há chance. Amém? A arca está sendo construída. Não chegou o grande e terrível dia do Senhor. Então hoje é tempo para que nós nos arrependamos e escolhamos obedecer, escolhamos permanecer com a bênção da primogenitura nas nossas mãos. Então veja, a escolha daqueles contemporâneos de Noé era uma escolha carnal. Eles escolheram as mulheres formosas. Então disse o Senhor, verso 3: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E é assim até hoje, não é mesmo? Tem alguns aí, poucos que chegam a essa idade. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Então veja, irmãos, a longanimidade de Deus tem um limite. Nos dias de Noé, o limite foi o dilúvio. Amém? A longanimidade durou durante a construção da arca
Então chegou o dia do dilúvio, fim da longanimidade, para aquela dispensação. Nos nossos dias, a longanimidade de Deus está durando até o dia que o Senhor voltar para julgar a terra. Nós vivemos debaixo da longanimidade de Deus. Até quando? Até quando? O Senhor pode vir nesse momento. A nossa vida pode ser ceifada neste momento. Então, irmãos, no dia que se chama hoje, ninguém se endureça pelo engano do pecado. Amém? 4, verso 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Está vendo aqui, ó? Mistura. Filho de Deus com filho dos homens. Deus sempre detestou a mistura. Por isso que ele fala, pela boca do apóstolo Paulo: não vos prendais sob jugo desigual com o infiel. Que comunhão ou que consenso há entre luz e trevas, entre Cristo e Belial? Então naqueles dias já havia isso, mistura. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. Está vendo? Os homens de fama não impressionam a Deus. Às vezes os homens querem ter fama, prestígio, poder. Mas a origem deles é uma origem maligna. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Lembra que nós lemos sobre a corrupção dos sentidos? Ninguém se aparte da simplicidade e da pureza que há em Cristo. O temor do apóstolo Paulo é que os sentidos dos seus leitores fossem corrompidos e eles fossem enganados como a Eva foi enganada pela serpente. Sentidos corrompidos. Irmãos, nós devemos pensar espiritualmente. Amém? Às vezes nós fazemos construções mentais para justificar o nosso pecado ou a nossa má conduta. Fazemos maquinações mentais para justificar. Isso aqui é o que a palavra chama de imaginação má do pensamento. Toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Eles se apartaram da simplicidade de Deus. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Agora, irmãos, olha só, Noé, porém, o tema do retiro dos jovens vai ser qual? Tu, porém. Noé, porém. Tu, porém, significa você deve fazer a diferença na sua geração. Esse é o sentido. Noé, porém, não era diferente de todos aqueles homens maus. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Irmãos, não importa como o mundo vai de mal a pior. Importa que nós andemos com Deus. Amém? Andemos com Deus. Noé era um homem perfeito em suas gerações. O andar de Moisés com Deus fez com que ele gerasse uma descendência para Deus.
Você, jovem, você quer ter uma geração piedosa? Amém ou não? Amém. Porque a gente já não gera mais. Agora é com vocês. Como que vai ser a geração de vocês? A única maneira de ter uma geração piedosa é como está lá em Malaquias. Nos dias, o irmão começou lendo Neemias. Naqueles dias houve uma grande infidelidade. E Deus, pela boca de Neemias, mandou com que aqueles homens infiéis despedissem as suas mulheres, as mulheres que eram fruto de desobediência a Deus, de adultérios, de pecados imorais, mandou que despedissem elas e que tornassem para os seus matrimônios. Deus procura uma geração de piedosos. Amém? E para que Ele tenha essa geração de piedosos, você precisa ser piedoso. Você tem que temer a Deus. Você tem que se manter na simplicidade e pureza que são devidas a Cristo. Então Deus vai obter o que Ele quer. Deus vai olhar para a tua geração e ficará satisfeito. Amém? Amém. Irmãos, não há uma alegria maior para nós do que sabermos que nós cumprimos a vontade de Deus. É aquela sensação do filho obediente que é elogiado, que é louvado pelo Pai. Essa é a satisfação que você deve buscar, jovem. Guarde-se para o Senhor. E o Senhor vai ter em você uma geração piedosa. Amém? Lembre-se, nós ainda vivemos debaixo da longanimidade de Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Há tempo ainda. Há tempo para se arrepender. Há tempo para tornar atrás, porque a arca ainda está sendo construída. Amém? Mas não deixe para amanhã. Conserte sua vida hoje. Consagre-se hoje. Então você vai ver cumprido na sua vida a promessa de Deus. Amém? Eu ia dar uma avançada ali já naquele tema, que é muito rico, que o irmão introduziu ali, sobre a edificação das casas, mas quem sabe na próxima reunião eu ministrar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Incline sua cabeça e realmente coloque-se debaixo do escrutínio da palavra de Deus. Todos nós. Essa palavra que eu ministrei, irmãos, é para todos nós. É para mim, é para você. Todos nós precisamos nos consagrar. Todos nós devemos realmente nos manter na simplicidade, na pureza. É ela que vai te guardar da astúcia da serpente. Uma fé simples, que crê no que está sendo pregado, que crê no que está escrito. Querido Pai Celestial, nós nos submetemos a Ti nesta manhã. Nos submetemos à Tua palavra, que é boa, é perfeita, é agradável. A Tua palavra, Senhor, que é poderosa para salvar nossas almas. Pedimos que a Tua palavra penetre, Senhor, como aquela faca de 2 gumes, aquela espada de 2 gumes, que faz separação da carne e do espírito, juntas, medulas, que é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Ó Senhor, envia a Tua palavra aos corações. Ó Deus, de maneira, Senhor, que realmente venhamos temer o Senhor. Queremos realmente consagrar nossas casas. Ó Deus, primeiramente nós como pais, Tua palavra diz que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Por isso pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, ó Deus, que o Senhor venha converter nossos corações.
Ó Deus, para que possamos cumprir a Tua vontade. Tira da nossa mente todo o padrão natural, toda a maquinação má, Senhor, do nosso pensamento, toda a justificativa para não obedecer. Ó Pai, pedimos em nome de Jesus, aparta de nós esses pensamentos, aparta de nós toda a justificativa carnal, toda a estratégia natural. Ó Deus, queremos não ser apenas religiosos, ó Deus, que cumprem, Senhor, o mínimo. Queremos, Senhor, consagrar inteiramente nossas vidas e nossas casas a Ti. Queremos fazer o que Te agrada, Senhor, e não o que nos agrada. Ó Pai, pedimos em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que nenhum de nós saia desse recinto, ó Deus, com alguma pendência com o Senhor. Que possamos realmente render nossos planos, render, Senhor, nossas razões a Ti, para que o Senhor ganhe completamente nossa vida e nossa família. Pedimos em nome de Jesus.